Oi, gente. Estou aqui com uma peça de inverno, tá? É um tipo um poncho. Aqui tem essa pala redonda, assim, né? Aqui com esse acabamento com ponto em relevo, um pela frente e um por trás. E aqui com esse ponto fantasia, que eu acho ele bem bonito. Ele é aberto dos dois lados, ó. Que a gente não fica com os braços, né, amarrados assim. Esse é o problema que eu acho do poncho, né? E aqui no final eu ainda fiz uma franja com esses mini pompons, tá? Esse aqui é o fio batik. Eu usei uma agulha 4,5. Ele ficou bem fofinho assim, ficou bem quentinho. Eu acho que eu vou usar bastante aí neste inverno. Abertinho, bem confortável, tá bom? Então vamos para o passo a passo. Bom, gente, então vamos ver aqui como é que eu fiz esse mini poncho, estou chamando, né? Ou um poncho, ou uma pelerine, não sei. Vocês me digam aí nos comentários o que vocês acham que é o nome dessa peça. Então eu estou usando fio batik, Tex é 277, 100 gramas, 100% acrílico, né? Eu estou usando a agulha 4,5, tá? Aqui recomenda de 3 a 4. E essa cor é a 9476, tá? Eu acho muito linda essa cor aqui, assim, meio inverno, pelo menos na minha concepção. Então, gente, como é que eu fiz essa parte aqui, ó? Isso aqui é uma pala do poncho, que eu fiz que nem a blusa Maria que tem aí no canal, né? Com esses aumentos aqui de forma bem simplificada, que eu já vou explicar para vocês. Então, quem quiser ver, eu vou deixar o card aqui em cima dessa blusa Maria que eu tenho aí, que eu fiz até com prisma, com restinhos de prisma. Mas é a mesma concepção, né? É aquele esquema dos 5 pontos e um aumento. Mas então eu fiz umas anotações aqui que eu queria mostrar para vocês. Olhem. Fio batik, a cor 9476. A agulha que eu estou usando é uma 4,5 para tamanho médio, tá? Então a primeira carreira eu fiz 106 pontos altos. Aqui. 106 pontos altos, tá? Primeiro fiz 106 correntes, né? E depois 106 pontos altos. Segunda carreira, 5 pontos e um aumento. 5 pontos e um aumento. Sempre repetir esse esquema, tá? Não importa quantos pontos sobrem lá no final da carreira. Vá fazendo sempre dessa forma, 5 pontos e um aumento. Terceira e quarta carreira, ponto sobre ponto, tá? Quinta carreira, 5 pontos altos e um aumento. Sexta e sétima carreira, sem aumentos, ponto sobre ponto. Oitava carreira, 5 pontos e um aumento, sempre dessa forma, tá? E da nona à 18ª, só pontos altos, sem aumentos, ponto sobre ponto, tá? O que me deu então 164 pontos lá no final. E como esse poncho ele tem a parte da frente separada da parte de trás, eu dividi por 2. Aí deu 82 pontos para cada parte, né? Da frente e das costas. E como o ponto fantasia que eu vou fazer daqui para frente é múltiplo de 8, eu tinha que fazer... eu tinha que sumir com 2 pontos, tá? Para ficar 80 pontos. Já que o ponto é múltiplo de 8, então eu fiz isso. Então eu diminuí um ponto no início e no final da parte do ponto fantasia, né? Que é múltiplo de 8, tá?
Então, basicamente, é esse o esquema. Vejam aqui. Então, aqui eu fiz toda essa parte que eu mostrei para vocês, né? Até a 18ª carreira, até aqui, tá? E aí depois comecei com esse ponto fantasia que eu vou ensinar para vocês. Eu até já fiz aqui uma parte. E agora eu vou fazer a parte de trás, tá? Essa parte aqui é só em ponto alto, né? Acho que não necessita eu mostrar. Aqui tá a parte de trás da pala. Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. Aqui tá a parte de trás da pala, ó, tá? Então aqui, ó, eu tenho 82 pontos. E aí vou fazer que nem eu fiz nessa parte aqui da frente, ó. Eu vou aqui desprezar um ponto no início e desprezar um ponto aqui no final da carreira, para mim ficar com 80 pontos, para mim ficar com a multiplicidade correta desse ponto fantasia, tá? Então é isso que eu vou fazer daqui para frente. Bom, gente, continuando aqui. Aqui na outra parte, ó, aqui eu fiz os 82 pontos altos, tá? Só de um lado, né? E aí depois que eu comecei o ponto fantasia. E agora aqui na parte de trás também vou fazer 82 pontos altos, tá? E aí depois na próxima carreira a gente já inicia o ponto fantasia, aí a gente ignora um ponto do início e um ponto do final aqui, pra gente ficar então com 80 pontos, que é múltiplo de 8 para a gente fazer esse ponto fantasia. Então é isso que eu vou fazer agora. Então eu vou fazer aqui só nessa parte aqui da frente, como eu fiz na outra, ó. Aqui, tá? Vou fazer só os 82 pontos altos. E aí depois na próxima carreira eu retorno para ensinar esse ponto fantasia. Bom, gente, então aqui eu já fiz os 82 pontos altos. Comecei aqui na pontinha, nessa parte aqui das costas, tá? Então agora nós vamos ter que diminuir um ponto aqui e um ponto aqui no início para a gente ficar com 80 pontos para respeitar a multiplicidade desse ponto fantasia. Mas antes de continuar nesse ponto fantasia, eu queria dizer para vocês que nessa pala aqui, ó, se vocês quiserem fazer maior, vocês aumentem aqui, ó, as carreiras com aumento, né? E aí depois sigam sem aumento para dar essa fechadinha aqui. Pra gente fazer o nosso poncho, tá? Se vocês quiserem maior. Então aqui nós vamos continuar com o ponto fantasia. Aqui então eu vou virar para o outro lado. E aqui eu já vou partir para o ponto seguinte para diminuir um ponto, né, no início. E aqui vou fazer 3 correntes, mais uma de espaçamento, tá? Vamos deixar um ponto de espaçamento e vamos fazer. Só que aqui, gente, é ponto alto duplo, tá? Eu esqueci. Aqui são 4 correntes para a altura de um ponto alto duplo, mais uma de espaçamento. 2 laçadas na agulha, pulamos um ponto, vamos no seguinte. Ponto alto duplo, uma corrente, pulamos um ponto de base e vamos no seguinte, uma corrente, ponto alto duplo, pulamos um ponto de base e vamos no seguinte. Então essa é a primeira carreira aqui do nosso ponto fantasia, tá? Repetir sempre assim até o final da carreira. Então aqui eu já fiz essa carreira toda de ponto alto duplo, né? Com esses quadradinhos vazados. Aqui tô chegando aqui no final. E aí vamos começar os leques.
Aí viramos aqui para esse lado. E aqui vamos então iniciar o ponto fantasia, tá? Então aqui vamos fazer 4 correntes para simular um ponto alto duplo. E no mesmo lugar, aqui, vamos fazer mais 3. 1, 2 e 3. Tudo no mesmo ponto, tá? Agora, ponto alto duplo, né? 2 laçadas na agulha. Viemos aqui neste espaço e fizemos um ponto alto duplo incompleto, tirando apenas aqui, ó, 2 vezes, tá? E ficamos com 2 da agulha. 2 laçadas na agulha. Viemos aqui em cima desse ponto alto duplo da carreira anterior e fizemos de novo outro ponto alto duplo incompleto. 2 laçadas na agulha, aqui dentro do espaço, ponto alto duplo incompleto. 2 laçadas em cima do ponto alto duplo, outro ponto alto duplo incompleto. Laçada neste espaço aqui, ponto alto duplo incompleto. Nós temos que fazer isso 7 vezes, tá? Isso aqui faz parte do primeiro ponto. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 2 laçadas na agulha. Aqui é o 6º ponto alto duplo incompleto. 2 laçadas na agulha. Dentro do espaço, 7º ponto alto duplo incompleto. Tá? Aqui nós ficamos com quantas laçadas na agulha? 2, 4, 6, 8. Uma que já estava e mais 7. E agora encerramos tudo junto, tá? Tiramos tudo junto. E fizemos aqui um ponto baixo. E aqui em cima desse ponto alto, duplo, nós vamos fazer então 7 pontos altos duplos. Completos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vamos repetir este aqui, que a gente fecha tudo junto, ó. Então, 2 laçadas na agulha, viemos aqui dentro deste espaço aqui, logo após o ponto que a gente pegou, e aqui fizemos então um ponto alto duplo incompleto. Em cima do ponto alto duplo, 2. No espaço, 3. Em cima do ponto alto duplo, 4. No espaço, 5. Em cima do ponto alto duplo, 6. E dentro do próximo espaço, 7. Então, aqui ficamos com 8 laçadas na agulha, laçada, e arrematamos todos esses pontos juntos. Uma corrente.
No próximo ponto alto duplo, 7 pontos altos duplos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vamos repetir de novo esse bloco aqui que a gente faz os pontos altos duplos incompletos. Aqui, dentro desse mesmo espaço aqui, um ponto alto duplo incompleto. 2. 3. 4, 5, 6, e 7. Arrematamos tudo junto, uma corrente. E assim vai ficando esse nosso ponto, tá? Olha. Então, eu vou fazer dessa maneira até aqui o final da nossa carreira. Quando eu estiver aqui no final, eu retorno para mostrar, tá? Bom, estou chegando aqui no final da carreira. Fiz esse aqui que são 7 pontos no mesmo lugar, né? Agora eu vou fazer o último bloquinho desses que a gente pega todos juntos, tá? Então, 2 laçadas na agulha, nesse mesmo espaço aqui, um ponto alto incompleto, em cima do ponto, 2, no espaço, 3, em cima do ponto, 4, no espaço, 5, em cima do ponto, 6, no último espaço aqui, 7. Fechamos tudo junto, uma correntinha, tá? E aqui na quarta corrente, nós vamos ter que fazer 3 pontos, tá? Nem é 3, é 4. 2 laçadas na agulha. E a primeira, segunda, terceira, quarta corrente. Fizemos um ponto alto duplo, laçada. 2. No mesmo lugar, tá? 3 e 4. Assim, então, terminamos esta carreira desse ponto alto leque que ele fica assim ondulado, né? Agora viramos para o outro lado. Agora nós vamos ter que fazer ponto alto vazado novamente, tipo essa primeira aqui. Então, aqui, vamos fazer 4 correntes para simular um ponto alto duplo, mais uma de espaçamento. Viemos aqui, ó, esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, viemos no quarto ponto, tá? E fizemos um ponto alto duplo.
uma corrente, em cima aqui, ó, do fechamento desses pontos, outro ponto alto duplo, uma corrente, viemos aqui, ó, no primeiro ponto desses 7 aqui, que a gente fez tudo aqui no mesmo lugar, ó, nesse primeiro ponto, tá? E fizemos um ponto alto duplo. Uma corrente, pulamos 2 pontos de base e vamos lá no terceiro. Ponto alto duplo. Uma corrente, pulamos 2 pontos e vamos vir aqui nesse último desse leque. Ponto alto duplo. Uma corrente, 2 laçadas na agulha, viemos aqui em cima desse fechamento aqui desse leque da carreira anterior. Uma corrente, nesse primeiro ponto, esse aqui é daqui, é este aqui, ó, que estão todos aqui dentro desse ponto, ó. Então, o meu primeiro ponto é esse aqui. Uma corrente, pulamos 2, vamos no terceiro. Uma corrente, pulamos 2 e vamos no terceiro. Uma corrente, já viemos aqui, uma corrente, lá no primeiro ponto deste leque aqui, que é aqui, uma corrente, pulamos 2, uma corrente, pulamos 2, e assim vai, gente, até o fim da carreira, tá? Aqui, no miolinho ali do fechamento. Assim vai ficando. Então, eu vou fazer aqui essa carreira e depois eu retorno para mostrar como é que a gente volta para essa aqui. Estou aqui no final da carreira. Vamos aqui nesse primeiro ponto do bloquinho de 4, aqui no final. E fizemos um ponto alto duplo, uma corrente e um ponto alto duplo aqui na nossa quarta corrente. Procurando pegar as 2 alcinhas. Viramos para o outro lado. E agora nós vamos ter que repetir a carreira dos leques. Ó, estamos assim por enquanto. Então, aqui para retornar para os leques, é muito fácil, ó, repetir essa aqui, ó. Então, vamos ver. 1, 2, 3 e 4 correntes no mesmo lugar, mais 3 pontos altos duplos. 1, 2, e 3, tá? E aqui já vamos começar
este aqui, ó, que a gente fecha tudo junto. Então, 2 laçadas na agulha no primeiro espaço, um ponto alto incompleto, duplo incompleto, em cima do ponto alto mais um, aqui já são 2. No espaço 3, em cima do ponto 4, no espaço 5, em cima do ponto 6 e no próximo espaço 7. Fechamos tudo junto, uma corrente. E aí já viemos neste ponto aqui e vamos fazer isso aqui, ó, que são os 7 pontos altos duplos completos no mesmo lugar, tá? Aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, fica sempre um em cima do outro, ó. Os 7 pontos altos duplos no mesmo lugar, em cima desse aqui. Esse aqui que a gente fecha tudo junto, em cima deste aqui. Então, eles ficam sempre alinhados, tá, gente? Pra ficar essa ondulação aqui. E fica bem bonito, né? Ia seguir assim essa carreira igual essa primeira. Depois repetir esta, dos pontos altos vazados. Depois de novo essa. É sempre uma repetição, tá? Repete sempre a primeira e a segunda. Primeira e a segunda. Primeira e a segunda. Tá? Aí vocês vão ficar com alguma coisa assim. Deixa eu mostrar aqui a parte da frente. Deixa eu ver se eu distancio um pouco para vocês enxergarem melhor. Ó. Aí deixa eu ver quantas carreiras então eu fiz com esses leques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá? Eu fiz 11 carreiras então com esses leques intercalados, não é? Por essas carreiras aqui de ponto alto duplo vazado. Mas aí você tem que ver o comprimento que vocês desejam, né? Se querem mais comprido, se querem mais curto, tá? Eu vou fazer assim, desse comprimento, e depois ainda quero fazer um acabamento aqui, algum tipo de franja, alguma coisa assim. E depois aqui no decote, eu também quero fazer aquele ponto barra, né? Um pela frente e um por trás, que eu sempre faço aí no canal, né? Um ponto em relevo, um pela frente e o outro por trás, para fechar um pouco esse decote, tá bom, gente? Então depois eu volto aí com os acabamentos. Bom, gente, então aqui eu já fiz as 11 carreiras com esses leques, né? Intercalado por essa carreira de ponto vazado. Aqui está a pala, né? Estou numa das partes aqui da frente ou das costas. E aqui no final eu resolvi fazer tipo uma franja assim com esses mini pompons, tá? Então eu quero mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Deixa eu aproximar aqui. Olhem. Então aqui nós vamos fazer 10 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 e 10. Seguramos aqui e fizemos mais 3. 1, 2, 3. Viemos na primeira correntinha dessas 3 e fizemos um ponto alto incompleto. Mais um. Mais um. Aqui nós vamos fazer 4. E mais um. Ponto alto incompleto. Ficamos com 5 laçados aqui na agulha. Vamos fechar tudo junto, uma correntinha. Aqui fizemos 3 correntes. Aqui na base, ó, vamos fazer mais 4 pontos altos incompletos. 2, 3 e 4. Fechamos tudo junto, uma correntinha, e viemos aqui, ó, aqui em cima da base, aqui em cima da primeira parte que a gente fez, e fizemos aqui um ponto baixíssimo, tá? Bem apertadinho aqui. E aí ficamos com esse pomponzinho. 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pulamos 2 pontos aqui da base, 1, 2, e vamos lá no terceiro. E fizemos um ponto baixíssimo novamente. Aí ficamos com isso aqui, tá? Aqui tem ainda o último para fazer. 10 correntes. Segura aqui, mais 3. E 4 pontos altos incompletos aqui na primeira dessas 3 correntinhas. Já fiz 1, 2, 3 e 4. Fecho todo junto, uma correntinha. 3 correntes. Aqui na base vamos fazer mais 4 pontos altos incompletos. 1, 2, 3 e 4. 5 laçadas na agulha. Fechamos tudo junto, uma correntinha. Aqui ele está aberto, ó. Aí viemos aqui em cima na base e fizemos um baixíssimo, bem apertado. E aqui 10 correntes. Pulamos 2 pontos. E vamos lá no último. E fizemos aqui um ponto baixíssimo. Tá? E aqui nesta lateral, eu vou fazer também um acabamento aqui com ponto baixo, tá? Aqui nós temos um ponto alto duplo, né? Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3 e 4. 4 pontos baixos. Aqui na lateral do outro ponto alto duplo. Três. Aqui na outra lateral. 4. Aqui na outra lateral.
3. Na outra lateral aqui do ponto alto duplo, 4. Então é isso que eu vou fazer aqui na lateral, tá, gente? Ó. 1, 2, 3. Na próxima lateral aqui do ponto alto duplo, vou fazer 4. 1, 2, 3 e 4. Aqui eu vou fazer 3. Sempre faço assim, tá? 4 e 3, 4 e 3. E aí vai ficando assim esse acabamento, tá? Então eu vou fazer aqui por toda essa parte da frente. Vou dar a volta aqui e fazer na outra parte. A outra parte também já fiz as franjas. Aqui com os pompons. Isso aqui é opcional, né, gente? Vocês podem fazer uma franja comum, ou colocar algum tasse, ou fazer algum outro acabamento aí do gosto de vocês. Eu vou deixar assim. E aí depois o que tá faltando para nós é o acabamento aqui do decote. Então aqui eu vou fazer aquele ponto alto em relevo, um por trás e um pela frente, tá? Vou dar aqui um nozinho na agulha, laçada, segura. Já vamos começar aqui com ponto alto. Vou começar bem aqui na emenda da nossa pala. Pode ser de qualquer lugar, né? E aqui então, olhem, vou fazer um ponto alto pela frente do ponto e um ponto alto por trás. Um pela frente e um por trás. Um pela frente e um por trás. Pela frente. Eu já ensinei esse ponto aí em várias peças aí do canal. Eu gosto muito desse ponto, que ele dá uma ajustada, né? E fica com um aspecto assim canelado. Eu gosto muito. Então aqui, gente, eu vou fazer acho que umas 4 ou 5 carreiras desse ponto, tá? E sempre obedecendo essa mesma sequência, tá? Na próxima carreira, você vai pegar o que está pela frente, vai pegar pela frente. E o ponto que está por trás, você vai pegar por trás, tá? O que está pela frente, pega pela frente e assim por diante. Acho que eu vou fazer umas 4 ou 5 carreiras aqui para esse decote. Depois eu volto com o poncho pronto, né? E aqui também, ó, não sei se eu já falei, aqui bem no início desse ponto fantasia, aqui nessa primeira carreira, eu fiquei com 40 quadradinhos, tá? Aqui. Se vocês quiserem seguir aqui por esse tamanho, né? Então é isso, gente. Depois então eu volto com ele pronto e com as medidas finais, tá? Bueno, então aqui já terminei o detalhe aqui do decote. Eu fiz 4 carreiras, tá? Daquele ponto em relevo, um pela frente e um por trás. Então aqui tá pronto, gente. E deixa eu dar as medidas aqui pra vocês. Vamos ver. Aqui de comprimento total, desde aqui o decote até a franja aqui, deu 76 centímetros, tá? Ficou bem compridinho assim.
E aqui na largura, ficou com 57 por aí centímetros. Ele ficou assim bem quentinho. Eu gostei bastante. E usei só 3 novelos. E do terceiro novelo ainda sobrou isso aqui, gente, ó. Esse batik, ele rende bastante mesmo. Então é isso, gente, tá? Tá pronto aqui o nosso poncho. Aqui é a parte da frente, né? Aqui é a parte de trás. E é isso. Tô já pronto aqui pro inverno. Então é isso. Se gostaram do vídeo, não esqueçam do meu likezinho aí, tá bom? Se quiserem se inscrever no canal, eu também agradeço. Um beijo para vocês, então, e até o próximo vídeo. Tchau!